Boa tarde, gente. Tudo bom? Estamos aqui, então. Opa. Para variar, eu brigando com a câmera, com o celular, com tudo e tal. Está tudo em ordem. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo em ordem. Estamos começando, então, a nossa 14ª live. Não, mito. 49ª live. E, coincidentemente, deu certo uma data especial, que amanhã a gente tem Barry Green aqui, e estaremos comemorando 50 dias seguidos de live. Vocês são bravos, vocês são resistentes. Estão aí todo dia, que bom. Oi, quem está chegando. Então, hoje, eu havia programado originalmente de começar a falar sobre música de câmara, mas eu mudei, como vocês viram aí na divulgação, eu mudei para falar sobre pânico de palco, a partir de hoje. São pelo menos duas grandes sessões para eu abordar esse pânico de palco, mas eu propositalmente coloquei hoje, porque amanhã a gente tem o Barry Green abordando o processo do Inner Game of Music, né, o jogo interno da música, e como vocês obviamente sabem, ele é norte-americano, está lá em Cincinnati, e vai falar com a gente em inglês, claro, e não vai ter subtitles, não vai ter legenda, não vai ter tradução. Então, eu trouxe o assunto pânico de palco para agora, para introduzir um pouco do que vai ser conversado amanhã, para ajudar um pouco quem, porventura, esteja aí seguindo e não domine tão bem a língua inglesa, para poder se situar, pelo menos amanhã, ou para quem não domine de forma nenhuma a língua inglesa, vai ficar um pouco difícil, mas como essas lives estão gravadas, o bom é que depois você também vai poder assistir de novo, mais devagar. Se você não tem um inglês fluente, você pode depois assistir junto com alguém que vai te ajudar a compreender melhor. Enfim, infelizmente a gente não tem a produção Globo, né? Ou uma superprodução para fazer para nós um tipo de tradução, nem teria como colocar isso simultaneamente aqui. Mas, enfim, eu acredito que a maior parte dos pesquisadores hoje, pelo menos, tenham um inglês instrumental, né, para poder acompanhar amanhã. Mas, então, eu vou dar só mais uns 2 minutinhos aqui, porque o pessoal está entrando, e vou compartilhar com vocês um PowerPoint curto, de uns 5 ou 6 minutos, só para introduzir o assunto do processo cerebral, para a gente poder, então, depois entrar na questão específica do que, eventualmente, pode trazer, para contextualizar o assunto pânico de palco, e aí amanhã a gente tem a abordagem do Barry Green, e depois eu continuo com esse assunto por mais uma live, pelo menos, tá? Então, hoje, bom, vocês vão entrando aí, eu vou aqui. Então, eu vou fazer uma contextualização do assunto, tá? De como o cérebro funciona aí nesse processo que nos leva, eventualmente, a um pânico de palco. Vamos lá, vou dividir a tela com vocês. Deixa eu olhar o aplicativo. Que é o meu aplicativo. Não está entrando aqui, peraí. Use aplicativo. Eu não sei porque ele sempre gosta de fazer isso comigo.
Na hora de entrar, ele dá chilique. Vamos ver. Aham, agora entrou. Muito bem. Bom, então vamos lá. Vou mostrar para vocês essa parte 1 do pânico de palco, que é uma abordagem de hipótese topográfica que foi apresentada pelo Dr. Paulo Maurício, que é um psiquiatra, né, e com quem eu trabalhei por um período em 2007, 2008, quando nós discutimos, então, foi a época que eu comecei a estudar um pouco mais aprofundadamente a neurociência, porque para estudar o pânico de palco, então eu entrei nessa seara da neurociência, e neste momento eu estava estudando o cérebro e o Dr. Paulo Maurício foi um grande parceiro. Então essa primeira parte, muito disso daí é uma abordagem do Paulo Maurício, que se baseia muito nesse livrinho aí do Flávio Fortes, livrinho no bom sentido, né, onde ele discute, então apresenta aí as funções, o cérebro. A hipótese colocada pelo Maurício é o seguinte, né, quer dizer, a hipótese topográfica é organizar aí as funções do cérebro em 3 partes, que na verdade isso é fundamentado em Freud, né, a parte consciente, a pré-consciente e o inconsciente. Dentro o consciente é uma parte mínima. A gente tem essa impressão de consciência de que a gente utiliza o cérebro inteiro o tempo todo de maneira consciente. Mas, de fato, o que acontece, o que ocorre é que essa é a parte menor que a gente usa do cérebro, é a mais inconstante na vida de uma pessoa. É a parte que a gente, entre aspas, se dá conta. Né? O pré-consciente é um reservatório onde tudo o que possa ser lembrado no instante seguinte está lá. Por exemplo, como a gente tem a memória de curta duração, né? Esse pré-consciente, ele está lá, é a coisa que você lembra, né, imediatamente, fica ali numa região que ela, se nada for feito, aquilo se esvai. E a parte inconsciente, que é a área da vida psíquica, onde encontram-se impulsos primitivos que influenciam o comportamento, carregados emocionalmente, e já foram conscientes, mas foram expulsos para um plano mais profundo. Olha que interessante. A parte consciente é muito pouco profunda. É a parte que fica na superfície. Ela passa a ser profunda quando você consegue absorver e não, de fato, tentar estar consciente, ou seja, tentar controlar. Quanto mais você controlar, menos domínio. Está percebendo onde a gente vai chegar? Então, por exemplo, essa é uma imagem que deixa uma imagem de tela de cinema, né? A parte branca lá no meio seria equivalente ao seu consciente. Em torno do branco, o pré-consciente, aquilo que ainda nem ficou tão absorvido para estar inconsciente e nem saiu totalmente do seu tentativa de controle. E toda a parte preta em volta é o inconsciente. Então, tudo que a gente tem racionaliza, entre aspas, está aí nesse pedacinho minúsculo de utilização do cérebro. Outra analogia, que eu gosto mais, na verdade, é essa daqui, né? A ideia de um iceberg. Eu acho que quase todo mundo já ouviu, bom, depois do Titanic, né, depois do filme Titanic, todo mundo tem uma larga ideia do que seria um iceberg, né? O iceberg é isso, a parte consciente é aquela pontinha que você vê, mas ele é imensamente maior na parte que você não vê. Essa é a ideia que eu mais gosto de consciente e inconsciente. E se você, não sei se você consegue ver a imagem tão clara quanto eu estou vendo aqui, mas tem uma faixa muito pequena de cor escura da água que divide a ponta do iceberg do resto, que seria o equivalente àquela parte que a gente está no meio do caminho. Tá? Nem
nem deixou de ser consciente, nem está tão profundo ainda. Bom, então, o David Eagleman, que é um neurocientista bastante reconhecido, professor da Baylor College of Music, lá nos Estados Unidos, ele diz assim, quando a consciência se mete em detalhes que não compreende, ela diminui a eficácia. E num outro momento ele diz, porque ver é mais que olhar. O que eu estou vendo não é o que eu olho. E daí eu faço uma analogia direta, uma coisa que meu grupo de pesquisa tem estudado bastante, que é a concentração e a atenção. Né? Uma coisa é que eu estou vendo, aquilo que eu estou fazendo naquele momento. A outra coisa são os detalhes nos quais eu me concentro, né, em como é que aquela atividade está sendo feita. Então, olhar para a grande coisa é muito... ver o que está acontecendo pode ser o equivalente a se concentrar em fazer alguma coisa, mas olhar de perto os detalhes é outra. Então, tem muitas dessas figuras que a gente vê e você olha o todo e não se atém ao detalhe, né? Porque o cérebro, a parte inconsciente faz o papel dela e você consegue enxergar mais coisas do que você tem consciência, né? A consciência faz com que você se atenha, vamos dizer, entre aspas, tecnicamente a certas coisas, e aí aquela parte que a gente quer que flua fica um pouco mais, fica bem difícil, fica mais trancada. Então, o inconsciente, ele não é acessível direta e claramente. Outra característica dele, ele só pode ser explorado através de análise de dados indiretos, quer dizer, o caso da interpretação de sonho, da sensação, não é uma coisa que você pegue concretamente. Né? E os conteúdos inconscientes, eles não se desgastam, eles estão sempre atuando, eles estão sempre lá. Por quê? Porque você não controla. No inconsciente não há lógica. Só você pensar nas coisas que você tem lembranças, sensações, muitas vezes uma sensação excelente que você tem, uma sensação de extremo bem-estar, de extrema completude, você não consegue estabelecer uma relação de lógica. E as coisas não são e não são ao mesmo tempo. Porque você não consegue definir, você não tem consciência. Uma pessoa pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, pode estar andando em cima da água, pode estar voando, você pode estar tendo a sensação de estar flutuando, pode ter uma série de coisas no inconsciente que não se explica, mas elas efetivamente estão lá. Então, e não há dúvidas ou incertezas, que é uma outra coisa no estado de inconsciência que a gente tem, porque a dúvida é um processo consciente. Eu reflito sobre alguma coisa e eu analiso aquela coisa e daí me gera uma dúvida, se está certo ou errado? É assim ou é assado? Estão gostando ou não estão gostando? Né? Eu estou me sentindo bem ou não estou? Você racionalizou, você não está mais inconsciente. E o que acontece quando você se pega, né, saindo do momento inconsciente para um consciente? Os mecanismos de defesa são acionados, porque, afinal de contas, o corpo humano é desenhado, entre aspas, para sobreviver, não para morrer. Tudo que estiver ameaçando a sua existência de qualquer maneira vai gerar uma reação de defesa. Então, os mecanismos de defesa, eles existem, eles têm a função de proteger a pessoa contra impulsos, afetos que possam ocasionar conflitos, né? Que são fontes de angústia, fontes de reação intensa do medo, sem objeto aparente. Não necessariamente você sabe exatamente por que você está com medo ou angustiado, mas alguma coisa, em algum momento, ameaçou a tranquilidade da sua sobrevivência, e o seu cérebro acionou um mecanismo de defesa. Bom, quando a gente traz isso para a ideia de tocar, da performance musical, vocês obviamente já estão chegando, já estão sabendo onde eu quero chegar.
Se eu estou num momento de total imersão, eu não estou 100% consciente. Eu estou numa situação em que é possível fluir, né? Citando aí diretamente, claro, o estado de fluxo, ou estado de presença, ou vários estudos que trabalham com foco em quando você está todo imerso na atividade que você está fazendo. Se essa fluência, essa entrega, esse momento de total desprendimento e de deixar fluir, tiver com qualquer possibilidade de ser interrompido ou afetado, o cérebro vai agir para te proteger. E um estágio máximo dessa proteção pode ser um estado de pânico. A gente vai chegar lá. Eu queria só mostrar para vocês, então, se você estiver muito interessado nesse assunto, que eu não vou me aprofundar agora, isso eu já falei, né, que esqueci que tinha esse quadrinho. Além de proteger, essa proteção pode ser tão grande, o cérebro pode ele pode se empenhar tanto em te proteger que ele acaba te prejudicando de uma outra forma, sendo tão super protetor que ele acaba impedindo você de funcionar, para que você não se machuque. Bom, vai machucar de outro jeito, né? Mas, enfim, a literatura que referia, né, na época, 2007, 2008, mais de 30 mais de 30 trabalhos específicos, né, sobre essa situação quer dizer, mais de 30 situações de ameaça que podem ser classificadas nessa condição de inconsciente. Quem fala isso muito bem é o Antônio Damasio, grande pesquisador dos Estados Unidos, da Califórnia, que deu uma entrevista à Globo News em 2007, quando ele estava no Brasil à época, e ele faz uma leitura excelente dessa teoria do... meu Deus, do livrinho que eu mostrei lá no começo, esqueci o nome do moço, e que você querendo, depois eu coloco o link lá, mas olha, Globo News, Antônio Damasio. Se você googar lá no Globoplay, você vai achar dessa visão do D'Andrea, né, que eu falei para vocês. Bom, vou descompartilhar aqui para voltar a falar com vocês. Ups, cadê? Cadê o Stop Shared Screen? Cadê, gente? Vou parar com esse shared. Então, show. Bom, tá. Só eu. Chega de dividir tela. Então, daí chegamos onde esse preparatório... Alguém fez alguma pergunta que eu perdi. Rubens Lopes. Na hipnoterapia, o inconsciente é chamado de subconsciente, quando o inconsciente é reservado para homeostase. Opa, termos diferentes. Tá. Certo, na hipnoterapia. Mas, tudo bem, anotado, Rubens. E, então, tudo isso para introduzir um texto que eu escrevi em 2009 sobre pânico de palco, que é uma revisão de literatura, da literatura à época. Obviamente agora essa literatura já está mais expandida, mas como ela está, ainda não serve muito. A primeira reflexão que eu faço sobre pânico de palco é que primeiro mostrar os trabalhos que a gente tem no Brasil e principalmente na Europa, porque tem as associações de cognição e música que discutem muito essa questão. E a primeira reflexão que eu trago, né, no meu texto é uma do psicólogo e também estudioso da psicologia da música, John Sloboda, que diz o seguinte: a maioria da população possui aquelas características hereditárias necessárias para se tocar música bem. E diferenças em qualidade acontecem principalmente devido à experiência
oportunidade, motivação e diferenças em desdobramentos do aprendizado gerados a partir daí. Em outras palavras, músicos são feitos, não são natos. E o real ponto de interesse da psicologia é como as pessoas se tornam músicos. Então, a psicologia se desdobra em cima da música para entender por que de tanta coisa que o ser humano podia fazer, por que raiz ele vai estudar música. Então, parafraseando o Sloboda aqui, que eu fiz nesse trabalho, eu defini que o real interesse da psicologia da performance musical, estudar a psicologia na performance musical, na verdade, o ponto maior de interesse é descobrir por que as pessoas se tornam performers musicais. De tanta coisa que você poderia fazer dentro da área de música, que cada vez aumenta mais, né, as possibilidades nossas com a nova situação de possibilidade de conexão, ela só aumenta a nossa possibilidade de fazer muita coisa com a música. Porque o indivíduo resolve, então, que ele vai subir ao palco e tocar um instrumento, cantar, reger ou tocar. Então, segundo um trabalho do Pearson, que investigou a fundo essa questão, chegou a 4 hipóteses, né? 4 principais razões pelas quais alguém optaria por uma profissão que te obriga a subir ao palco e se expor. Primeiro, as questões emotivas da própria música. Pode ser o que te motiva. Segundo, um potencial de feedback social positivo, proveniente do cenário musical. É claro, toda vez que você sobe ao palco e toca, você está esperando ter um feedback positivo. Né? E esse alimento que você recebe da plateia pode ser também o que te alimenta a querer voltar e querer mais daquilo, querer vivenciar mais este momento de prazer. Terceira coisa, um meio de explorar impulsos, né, agressivos e devoradores através de habilidades motoras específicas envolvidas na atividade de tocar um instrumento. Quer dizer, não entendam mal, agressivos e devoradores, quer dizer, são coisas viscerais. Quantas vezes a gente vê grandes solistas com atitudes viscerais no palco? Né? É uma forma de extravasar tudo aquilo através do instrumento. E, por fim, em quarto, não necessariamente em escala de prioridade, mas a quarta razão que ele coloca é que existe um certo grau de impulso exibicionista e voyeurista nas pessoas que optam por subir ao palco. Você gosta de ser observado. Né? Então, se você sobe ao palco e você escolheu fazer isso por profissão, você gosta de ser observado. Né? Porque senão você faria outra coisa da música que não subir ao palco. O que você não gosta, certamente, é de subir ao palco e fazer alguma coisa que não seja merecedora dos aplausos ou que não seja bem recebida. Esse talvez seja o maior terror de quem sobe ao palco. E a gente vai chegar lá. Então, o aspecto emocional direciona grande parte do que a gente faz. A necessidade de ter o seu fazer musical, artístico, reconhecido, recebido. De uma certa forma, você entrega o que você tem de melhor no palco. E, obviamente, você entregou o seu melhor, você quer... É natural que você queira receber nada menos do que a melhor recepção. Porém, você só controla o que você dá. E aí a gente começa a associar a primeira parte que eu expus agora. Não, você não tem nenhuma possibilidade de controlar o como é que vai ser recebido o melhor que você deu. E aí começam os problemas, que são as perguntas que você começa a fazer para você mesmo em função de uma visão
externa, do público, do professor, do telespectador, agora do usuário de internet. Você, então, começa a ter uma postura de preocupação com coisas que você absolutamente não pode controlar. E essa postura começa a afetar até o que você já tinha controlado, porque a sua necessidade de controlar começa a invadir, a não permitir, vamos dizer assim, que o seu inconsciente trabalhe o que ele já sabe. Porque se você tentar controlá-lo, não vai conseguir, porque ele é muito maior e muito mais potente do que a parte que você consegue controlar como ser humano, segundo os estudos da neurociência e da psicologia. Deixa eu ver, perguntas. Gladson. Preparo global, mental, físico, artístico estão diretamente relacionados com a tranquilidade, o pânico de palco. Olha, Gladson, vamos deixar isso para o final da segunda live, né, porque eu ainda tenho muita coisa para falar antes de sintetizar todo esse problema em uma frase. Tá? É fundamental que eu tenha o preparo físico e mental, e na junção dessas duas coisas o artístico vai acontecer. Mas o que eu estou falando é muito mais relacionado ao que o Balesteiro estava falando ontem. Quer dizer, eu domino toda a parte técnica. E por técnico se entenda todo o conteúdo musical. História, contexto, estética, leitura, domínio técnico do instrumento, estilo, gênero. Eu domino tudo que é referente à música. Aí eu posso trabalhar a interação musical, eu posso trabalhar a fluência musical de tocar com outra pessoa, de estar no palco. É nesse momento em que o meu inconsciente vai agir. E ele falava da experiência que quem não viu, veja, por favor, a live de ontem com o Balesteiro, que foi maravilhosa, ele é muito bom. Então, ele falava do experimento que ele fez em sala de aula, informalmente, das pessoas interagindo, ficando próximas de várias maneiras e verbalizando muito pouco, mais agindo que verbalizando. E o processo de observação, né, de autoobservação e de observação do outro, permitia que as pessoas conseguissem interagir de uma maneira mais fluente. Ou seja, de uma outra forma de olhar para isso se eu tenho a parte técnica de conteúdo dominada, eu posso deixar o inconsciente fazer o que ele sabe fazer. Ele sabe perceber o outro. Ele sabe colocar fluência. Se você fez a outra parte. Agora, quantas e quantas situações você não conseguiu fazer 100% toda essa parte? Ainda assim é possível ter fluência? Ainda assim é possível ter prazer, qualidade artística em cena? Sim, desde que você saiba o que você domina e o que você não domina. E que você não entre no estado de cobrar o que você não domina. Porque, além da cobrança consciente não ser eficiente, ela ainda vai atrapalhar o que o inconsciente já sabia fazer. Né? Porque você vai questioná-lo na hora que ele devia estar simplesmente sendo, simplesmente fazendo o que você já sabia fazer. E até o que você já sabia muito bem começa a ser questionado. E aí o cérebro não tem outra opção a não ser te defender. E como ele vai te defender? Fazendo com que você crie um alerta para que você não faça aquilo que você não tem certeza. E você nunca vai ter certeza no estado inconsciente, lembra? O estado inconsciente não tem nem certeza nem incerteza, ele não tem julgamento. Ele trabalha com o que você interiorizou. Então, o que vai acontecer? O que é o Inner Game of Music? É um conceito extraído do Inner Game of Tennis, do Timothy Galway, que trabalhou junto com Barry Green, né, o Barry Green trabalhou junto com ele, para traduzir a ideia
do jogo interno do tênis para o jogo interno da música. Na prática, são formas de concentração e de decisões de atenção que vão te ajudar a internalizar ou consolidar, entre aspas, o conhecimento que você tem e deixar o seu inconsciente agir na hora que tem que agir. Para isso, eles usam de um conceito bastante freudiano, que é o self 1, self 2, que a tradução em português, o pessoal do meu grupo de estudos está debatendo, porque em português foi traduzido como eu 1 e eu 2, eu acho. Self 1 e self 2 é a ideia que um olhar é de mim para mim mesmo, o outro olhar é de mim para o outro. Esses dois olhares ficam brigando um com o outro. E o Inner Game traz várias visões, vários aspectos, vários jogos que você faz, que ele apresenta para você fazer com o seu consciente e inconsciente, com esse jogo de self 1, self 2, para você se encontrar, saber onde você se situa e você desenvolver estratégias para não deixar o consciente estragar o inconsciente. Eu resumi bastante, tá? Um livro de 200 e tantas, 300 páginas, que é o Inner Game of Music. Então, amanhã o Barry Green vai estar falando disso e de outros trabalhos que ele vem desenvolvendo. A primeira edição do Inner Game of Music saiu em 93, que foi o ano que eu conheci o Barry Green, porque ele é contrabaixista, e um contrabaixista, né, solista internacional. E eu conheci na época que eu era estudante, primeira vez que eu fui para uma convenção internacional, em 93, coincidentemente foi o ano que o livro foi lançado. Então eu tenho a primeira edição do livro. Eu fico aqui só me revelando, né? Tudo bem, eu fiz 57 anos, faz menos de 10 dias, né? Então faz muito tempo que eu conheço muita gente. E o Barry Green, então, é claro, é um amigo, é uma pessoa próxima, não foi nem um pouco complicado, a gente trocou uns e-mails e ele topou estar aqui com a gente. Então, eu queria que vocês aproveitassem bastante. Esse livro não tem em português, ele se chama The Inner Game of Music, tem site, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo. Você colocar The Inner Game of Music, vai achar muita coisa. Eu posso colocar o link do site aí depois para vocês. Então, eu sugiro que quem está interessado nessa conversa de amanhã, aproveite entre hoje e amanhã às 3 da tarde para dar uma olhada, dá uma olhada no site, tem entrevistas com ele, tem resumo do trabalho dele, ele já fez, já deu palestras sobre isso no mundo inteiro, inclusive aqui em Goiânia, ele esteve aqui, deu esse curso num dos festivais de música que eu coordenei aqui, não lembro o ano, não sei se foi 2011, 2013, a professora Marília, se estiver aí, vai lembrar, porque ela que fez a tradução, eu acho, na época, ela que acompanhou as aulas, foi ótimo, porque ele trouxe, na verdade, o último livro, acho que foi 2013, porque ele trouxe o último trabalho dele, que é o Bringing Music to Life. Eu estou olhando aqui, porque eu estou olhando na minha estante ali, o DVD do Bringing Music to Life, que é o desenvolvimento desse trabalho do Inner Game of Music, que virou muitas coisas. Então, gente, a gente está se adiantando aí no espaço dos 30 minutos, já adianta que amanhã, apesar de não ter tradução nem nada, eu vou ter que fazer a introdução dele em português, depois em inglês, então, talvez a gente se alongue aí até uns 40 minutos, mas prometo que no máximo 40 minutos, tá? Para a gente não se... Vai ser a primeira vez que a gente tem um convidado que não é de língua portuguesa. Eu realmente espero que vocês possam aproveitar e sinto muito não poder fazer isso de uma maneira em língua portuguesa para que 100% de vocês possam compreender, mas como eu falei, vai ficar gravado, aí você vai ter a oportunidade de ouvir muitas vezes e espero que seja muito legal. Eu estou com uma expectativa bem boa. O Barry Green é uma pessoa, além de ser um excelente contrabaixista, grande educador e grande pesquisador, é uma pessoa muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar dele, tá bom? Então, sabe, por hoje é isso, fique em casa, álcool em gel. Hoje, depois de 15 dias sem sair do meu apartamento, eu
fui ao supermercado e fiquei chocada. Goiânia está uma vergonha. As pessoas estão achando que é feriado. Elas estão achando que máscara é moda. Todo mundo põe a máscara. E o supermercado estava lotado. Eu comprei o mínimo possível e vim embora. Extremamente nervosa, fiquei tensa, porque é um absurdo a quantidade de pessoas, carros e comércio abertos nessa cidade. Muita gente vai morrer. Essa é a realidade. Então, por favor, se você está em Goiânia, fique em casa, seja lá onde você estiver, na verdade. Fique em casa, gente, tá? É muito assustador. Eu espero não ter que sair daqui pelos próximos 30 dias, não vou mais ao supermercado, vou fazer online, porque eu realmente fiquei muito nervosa hoje pela quantidade de pessoas totalmente despreocupadas, fazendo compras desnecessárias no supermercado. Mãe com crianças, pessoas de meia idade com pais de cerca de 80 anos, fazendo compra, uma sessão de bolacha, sei lá, tá? Muito sério. Por favor, fiquem em casa, tá? Quero ver todos vocês quando isso acabar. Beijo no coração de todo mundo. Tchau.